Meus caros irmãos, muita paz, alegria no Senhor no próximo domingo, 14º domingo do tempo comum. Nós, durante o tempo comum este ano, estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas. E já há algum tempo estamos ouvindo, o texto do Evangelho, que a partir do finalzinho do capítulo 9, começa uma grande sessão no Evangelho de São Lucas, que é a subida de Jesus para Jerusalém. Esta subida de Jesus para Jerusalém, e isso é importante para nós entendermos os ensinamentos de Jesus, é quando ele toma decididamente, diz o Evangelho, o caminho de ir para Jerusalém, onde se dará todo o mistério pascal: morte, ressurreição, ascensão e também a vinda do Espírito Santo. Os ensinamentos que estão nesta sessão da subida a Jerusalém são importantes. É como se Jesus dissesse: aqui estão as coisas essenciais. E São Lucas, como evangelista, colocou nesta sessão as coisas especiais, porque Jesus fala de maneira particular aos seus discípulos. Neste domingo, nós vamos ouvir o discurso missionário de Jesus no Evangelho de São Lucas. O envio de 72 discípulos, diferente dos outros evangelhos, onde Jesus envia os 12. O número 12 é, sim, de totalidade. O número 12 indica as 12 tribos de Israel, povo de Deus, a quem é destinada a missão. Mas o número 72 fala de uma grandiosidade missionária da vida da igreja e dos discípulos de Jesus. Vamos ouvir o evangelho desse domingo por parte, e aí a gente vai comentando. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Jesus indica com isso que o número de missionários nunca será suficiente para a missão de anunciar o Evangelho. Nós nunca podemos dizer: temos agentes de pastoral suficiente, temos padres suficiente, temos consagrados suficiente, temos todas as vocações e ministérios suficientes na nossa igreja, seja na minha paróquia, na minha comunidade, na diocese. Nunca. Temos sempre que estar abertos, e não só estarmos abertos ao que o Espírito suscita, mas também rezar, pedir. A primeira ação da pastoral vocacional é a oração. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Outra chamada de atenção que Jesus dá. Não sejamos ingênuos, porque a missão fabulosa, maravilhosa, é como ovelhas no meio de lobos. E o que faz os lobos com as ovelhas, nós sabemos. Então não sejamos ingênuos quando nos dispomos à missão. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O despojamento. Jesus quer uma igreja pobre, enviada aos pobres que necessitam da boa nova. Jesus quer missionários despojados,
E a igreja toda é missionária, não esqueçamos disso. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho, isto é, não se deixem levar por questões afetivas. É tão importante isso nos nossos dias, né? Porque nós temos aí toda uma mídia, todo um aparato midiático ao nosso favor. Que bom que tenha, né? Mas podemos nos perder na autorreferencialidade, podemos nos perder no glamour, podemos nos perder no afã de querermos ser não evangelizadores, mas influencers, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, é isso. A missão está em primeiro lugar. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Simplicidade. Importante isso. Jesus já falou, né, no versículo anterior do despojamento, mas esta simplicidade, comer o que der, recebido numa casa, deseje a paz na casa, e o principal que você está fazendo lá. Não fica passando de casa em casa, né? Não fique preocupados em cumprimentar as comadres, vamos dizer assim, né? É uma visitinha aqui, uma visitinha de cortesia ali, não é, né? A centralidade da missão, que é o anúncio do reino de Deus, né? Isso deve estar no centro de todas as coisas. Jesus quer que a missão seja vivida em espírito de austeridade. Quanto que nós temos que aprender com isso? O reino dos céus está muito próximo a vós, está no meio de vós, já está assim arrebentando com toda a sua força. Isto é a centralidade do anúncio missionário da igreja. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Jesus fala, então, já falou, né, das ovelhas no meio de lobos, e agora fala da rejeição. Mesmo rejeitados, o anúncio do reino tem que ser feito. Saibam que o reino de Deus está no meio de vós. Esse gesto de sacudir a poeira não é um gesto de desprezo para com as pessoas, absolutamente, né? Mas é um gesto que importa ao missionário, né? Eu não levo comigo no coração a rejeição. E muito menos, né? Eu fiz um anúncio tão bonito e não aceitaram. Vem aquela dúvida, será que Jesus tem poder? Será que o anúncio do reino tem poder? Tem, né? Porque às vezes nós ficamos melancólicos e depressivos porque aquela atividade missionária, aquele anúncio, aquela iniciativa evangelizadora não deu certo, né? Sacode a poeira, né? O Samba não dizia, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima? É mais ou menos por aí, né? Não tem esse apego afetivo. Os 72 voltaram,
muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem, por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. 72 voltam contentes, porque obedecendo às determinações de Jesus, eles experimentam, né, todo o poder contra aquilo que é mal. Os demônios nos obedecem. E Jesus diz: eu dei a vocês força contra o inimigo, nada vos poderá fazer o mal. Né? Vivendo nessa retidão, o maligno não tem poder. Isso não quer dizer que não haverá perseguição. Mas Jesus diz: a alegria do missionário deve ser maior, porque se ele fez tudo, na austeridade, no despojamento, na alegria de anunciar o reino, a sua alegria não é só porque os demônios se assustam, ou porque Jesus tenha visto Satanás cair do céu como um relâmpago, mas é porque o nome do missionário está nos céus. Porque, eu sempre digo, né, entre nós que somos chamados, escolhidos e enviados, não há nenhuma distinção com aqueles que não foram chamados, escolhidos e enviados. Deus quer salvar a todos. Nós fomos chamados, escolhidos e enviados para um serviço, para a salvação de todos. Que nós entendamos, né, esse espírito missionário da igreja. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.